Programa Mulher em Ação, uma realização do PMDB Mulher. Olá, seja muito bem-vinda em mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos do PMDB Mulher, projeto Mulher em Ação. Hoje nós vamos para uma palestra sensacional para que você possa se inteirar de como fazer o cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário a fim de calcular exatamente o preenchimento das vagas nas próximas eleições de 2016 por parte dos vereadores e como calcular as sobras. Então, nós vamos dar início a partir de agora a esta palestra que você vai ter total conhecimento desta técnica empregada em eleições proporcionais. Em primeiro lugar, nós temos que ter 3 números para que a gente inicie esse processo de cálculo. O primeiro, nós temos que saber quantos votos válidos nós temos como resultado da eleição. Os votos válidos se chega a este número pela quantidade de eleitores registrados, menos os que foram votar, então as abstenções estão fora. Depois do número que nós temos dos que compareceram às urnas, nós vamos tirar os votos brancos e nulos. Daí então sobram os votos válidos, ok? Quantidade de eleitores total registrado naquele município. A gente vai subtrair do total de comparecimento às urnas. Daí a gente tira os votos brancos e tira os votos nulos. Daí então sobraram os votos válidos, ok? Depois, o segundo item é o número de cadeiras que consta na Câmara. Então, principalmente neste próximo ano, nós teremos algumas câmaras municipais que farão algumas alternâncias. Estavam com 9 vereadores, passarão a 11, estavam com 11, passarão a 15 e assim sucessivamente. Então, você verifique quantas cadeiras, quantas vagas nós teremos para a eleição de 2016. Depois, você vai ter um outro número, o terceiro número, e muito importante, que é a quantidade de partidos e ou coligações. Então, as coligações podem ser feitas por uma reunião de partidos que acaba resultando em um grupo. Então, normalmente nós temos 4, 5 grupos que estão disputando a eleição na cidade. Alguns partidos também podem concorrer, tá, sem ter a coligação com a majoritária, sem ter a coligação com a chapa do prefeito. Mas até aí não há nenhum tipo de problema, tá? O importante é você saber que há exatamente quantos grupos disputando o cargo nas proporcionais. Então nós temos 5 entre partidos e grupos, nós temos 7 entre partidos e grupos, ok. Uma vez com este total, estes 3 números são o que nós precisamos para iniciar o cálculo. Vamos lá então? Muito bem. No nosso exemplo, que você tem aí na tela, nós temos uma cidade exemplo, onde a Câmara possui 15 cadeiras. O número de partidos ou coligação são 5. E total de votos válidos são 23.742. Então, os votos válidos, se chega ao cálculo daquela forma que eu expliquei agora, nós teremos então 5 grupos e ou partidos e também nós temos 15 cadeiras. Para a primeira conta, para o primeiro cálculo, nós vamos simplesmente pegar o total de votos válidos e dividir pelo número de cadeiras. Com este cálculo, nós chegamos no quociente eleitoral. E não é coeficiente eleitoral, ok? É quociente eleitoral. Então, fazemos este cálculo e depois nós faremos um segundo cálculo.
que é exatamente o quociente partidário. O quociente partidário se determina pelos votos do partido e ou coligação, dividido pelo quociente eleitoral que nós acabamos de encontrar na conta anterior. Vamos exemplificar no nosso slide para você. Em nossa cidade, 23.742 votos válidos. Para um total de 15 cadeiras, o nosso quociente eleitoral é de 1.583, ok? Então, 1,583 é o nosso quociente eleitoral. Daí, então, as contas e os cálculos ficam fáceis, porque você simplesmente vai pegar os votos que o partido e a coligação obtiveram e dividir pelo quociente eleitoral. Neste nosso exemplo, o partido A, que obteve 4.570 votos, dividido por 1.583, vai ter um quociente partidário de 2,8873, o que lhe dá direito, neste momento, a 2 cadeiras, porque nós desprezamos o restante após a vírgula e vale a quantidade de cadeiras que será representada pelo número à esquerda da vírgula. Então, 2,8873 é igual a 2 cadeiras. O partido B, que obteve 8.170 votos, dividido por 1.583, obterá 5,1617. Em outras palavras, 5 cadeiras. O partido C, que obteve 1.200 votos, dividido por 1.583, vai alcançar o quociente partidário de 0,7582, o que não lhe dará direito a nenhuma cadeira. Veja o zero como está sendo exemplificado aí. O partido D obteve 6.580 votos. Dividido por 1.583, nós teremos 4,1572. 4 cadeiras. O partido e a coligação E, com 3.222 votos, dividido por 1.583 do quociente eleitoral, nós teremos 2,0356, igual a 2 cadeiras. Muito bem. Assim, a nossa soma do partido A, 2 cadeiras, B, 5 cadeiras, C, nenhuma cadeira, D, 4 cadeiras e E, 2 cadeiras, temos o total de 13 cadeiras até agora compostas em nossa câmara exemplo. Muito bem. Agora, nós temos que achar as 2 sobras. Como você vai calcular estas sobras por intermédio dos números que você já tem? Agora, nós vamos precisar trabalhar com uma média. Nós vamos distribuir as sobras por uma média. Então, preste atenção neste slide. 15 cadeiras que existem na Câmara, já preenchemos 13 cadeiras, sobraram 2 cadeiras. Para distribuir as sobras, divide-se o número de votos válidos de cada partido pelo número de lugares por ele obtido. Esta é a média partidária. E nós vamos acrescentar o algarismo 1. Vamos acrescentar o número 1, cabendo ao partido que apresentar a maior média, um dos lugares a preencher. Porém, este cálculo não serve para todos de uma vez. Este cálculo é feito para cada sobra preenchida. Então, nós fazemos este cálculo, achamos a maior média, dá-se a primeira cadeira. Para a segunda sobra, fazemos o cálculo novamente, porque você vai ver aonde alguma coisinha vai mudar. Para cada partido que nós calcularmos a média, você notará que agora os valores mudam por consequência daquele acréscimo do algarismo 1. Então,
Vamos acompanhar que é bem simples. Partido e ou coligação A, que obteve 4.570 votos e o quociente partidário 2,8873, já preencheu 2 cadeiras. Para que a gente encontre a média, nós pegamos o quociente partidário, novamente 2,8873, e dividimos pela quantidade de cadeiras já obtidas mais o algarismo número 1, ok? Então, o algarismo 1 com mais 2 cadeiras soma 3. Pegamos a média de 2,8873 e dividimos por 3. Atente em um detalhe. Se você pegar uma calculadora e você for fazer a conta do jeito que está aqui especificado, e você não respeitar aquela regrinha de que quando nós aprendemos matemática, você faz primeiro o número que está entre parênteses, a sua conta dará errada. Porque se você fizer a conta direto e pular o parêntese ou desprezá-lo, você vai fazer a seguinte conta: 2,8873 dividido por 2 mais 1. E esta conta está errada. Primeiro faça o que está entre parênteses. 2 mais 1. E aí você obtém o número 3. Aí você pega 2,8873 e divide por 3. E assim você faz sucessivamente. Partido B, 8.170. Nós temos o quociente partidário de 5,1617. Com 5 cadeiras, a média será 5,1617 dividido por 5 mais 1. 5 mais 1 igual a 6. Então, 5,1617 dividido por 6, alcança-se uma outra média. E assim para o partido C, assim para o partido D, que tem 4,1572 como quociente partidário e 4 cadeiras mais o algarismo número 1, 5, 4,1572 dividido por 5, ok? E o partido E, o mesmo exemplo. Para a nossa média, então acompanhem nos cálculos. Partido A, 2,8873 dividido por 2 mais 1. 2 mais 1 igual a 3. Então, a nossa média é 2,8873 dividido por 3 dá 0,96. Assim, nós fazemos também com o partido B. 5,1617 dividido por 5 mais 1, 6. Então, dá 0,86. O partido C está fora. O partido D, 4,1572 dividido por 5, 4 mais 1, dá 0,83, e o partido E, o mesmo exemplo. Assim, a nossa maior média, neste instante do cálculo, é 0,96. Maior média, 0,96, vai uma cadeira para o partido A. Então, o partido A tinha 2 cadeiras, agora ele tem 3 cadeiras. Muito bem. Para a nossa primeira sobra, está realizado o cálculo. E agora nós vamos fazer o cálculo para a segunda sobra. Na segunda sobra, o cálculo é o mesmo. Porém, você se recorda que o partido A tinha 2 cadeiras. Como ele obteve mais uma cadeira, ele terá 3 cadeiras. E nesse momento, nós teremos o cálculo do partido A com 3 cadeiras mais o algarismo número 1. Então, vamos lá. Partido A, 2,8873 dividido, olha só, 3 mais 1, que dá 4. Os demais partidos não foram alterados os números. Então, nós temos, na média, 5,1617 do partido E ou coligação B, dividido por 6, que era 5 cadeiras que ele tinha antes, mais o algarismo número 1. Dentre todos, a média maior é de 0,86 do partido B. Então,
o partido A, veja, que tinha 2 cadeiras, ganhou mais uma, ficou com 3 e adicionou o algarismo número 1, deu 4, ele desceu para 0,72 a média. Ele perdeu nesta segunda sobra. Então, na segunda vaga, neste instante, da Câmara Municipal, vai o partido B com 0,86 de média. Assim, então, as 13 cadeiras foram preenchidas. Primeira sobra pelo partido e ou coligação A. Segunda sobra pelo partido e ou coligação B. Ok? Muito bem. Olha como ficou a composição da nossa Câmara. Finalizadas as sobras, votos do partido e cadeiras. Partido A ficou com 3 cadeiras, partido B ficou com 6 cadeiras, partido C continua fora, partido D com 4 cadeiras e partido E com 2 cadeiras. Neste momento, se somarmos 3 com 6, 9, com 4, 13, com 2, 15. Então está aí composta a nossa Câmara Municipal. Desta forma, tá, pela legislação eleitoral que temos, nós chegamos a este veredito, a este resultado de acordo com os cálculos. Mas é importante você saber também que ainda não foi aprovado na reforma política ou na mini-reforma as alterações, que na realidade faz com que o eleitor não se identifique muito bem com esse tipo de cálculo. Porque, na maioria das vezes, os eleitos não correspondem à quantidade de votos recebidas pelos candidatos nas urnas. Em outras palavras, você já deve estar acostumada a acompanhar que determinado candidato teve, por exemplo, 2.000 votos e ficou fora. E um candidato que teve, 600 votos, acabou entrando. Como é que o candidato que tem menos voto consegue alcançar uma vaga, sendo que o candidato que teve 2.000 votos ficou de fora? Então, este é um dos quesitos que a população sempre pergunta: por que exatamente não se faz uma eleição quando cada um que teve uma quantidade de votos na ordem compõe a Câmara? O quociente partidário faz exatamente isso quando você tem no partido aqueles grandes puxadores de voto, aquelas pessoas que são muito populares, aquelas pessoas que já têm um trabalho eleitoral muito forte, que têm uma ampla divulgação de seu nome por anos a fio. Então essas pessoas conseguem alcançar sozinha 150.000 votos, dependendo do tamanho da cidade. Se for para estado, conseguem 2 milhões de votos, 1,5 milhão. Então são artistas, são pessoas envolvidas com o esporte, são pessoas de entretenimento, são pessoas que realmente têm um trabalho solidificado e o nome muito pulverizado. Essas pessoas acabam trazendo companheiros com menos voto, justamente porque nesta média do quociente partidário, que agora você já entendeu e sabe fazer com muita eficiência, nota que um partido pode ter o dobro de votos de uma outra coligação, por exemplo, e que o dobro de votos deste partido ou coligação se dá única e exclusivamente por causa de uma pessoa, por causa de um candidato, que pode, na soma, trazer 1 milhão de votos, ele sozinho. Então ele eleva o índice ou o quociente partidário e junto com ele, no primeiro corte, na primeira divisão, ele já tem 3 cadeiras, que é ele e depois os outros do partido ou coligação, tá? Aonde notamos facilmente que a gente coloca
candidatos que tiveram muito pouco voto junto com outros candidatos que tiveram bastante voto. É importante você saber isso porque normalmente nós temos informação a respeito disso. Ah, é assim mesmo, tem os puxadores de voto, tem os caras que não conseguiu nada de voto e está eleito e tal. Mas você sabia como funcionava direitinho? Agora você tem o conhecimento de como é que funciona tudo direitinho. Uma vez que você tem um grande puxador de voto, ele eleva o quociente partidário. Quando ele eleva o quociente partidário, no primeiro corte do quociente eleitoral, ele já imediatamente preenche 2 ou 3 cadeiras. Então, a partir deste instante, você ganha um conhecimento qualificado a respeito de como se calcula o quociente eleitoral, como se forma uma Câmara Municipal, e isso funciona para a Assembleia Legislativa, tá? E também serve para a Câmara dos Deputados. Não serve para senador, porque senador é como se fosse majoritário, embora esteja na Casa de Leis, embora pareça alguma coisa proporcional, mas não é. Senador é voto majoritário, é junto com governador e presidente, tá? E prefeitos que em cidades com mais de 200 mil habitantes tem segundo turno, o qual o senador não pertence, não participa. Tá? Em cidades com menos de 200 mil habitantes, não há segundo turno para o preenchimento do cargo de prefeito. Então, é importante você saber que o quociente eleitoral se aplica para a Câmara dos Deputados, para as assembleias legislativas de todos os estados e também para as câmaras municipais das 5.573 cidades do Brasil. Muito obrigado pela sua participação em uma palestra do Grupo de Estudos Políticos do PMDB Mulher, programa Mulher em Ação. Até a próxima e assista a nossas outras palestras sobre a teoria do sistema e marketing de relacionamento. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado. PMDB Mulher. Participação, cidadania e paz.